Olá, eu sou Patrícia Souza e o resumo do livro de hoje é Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. E se você gosta de assuntos relacionados a este, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado quando eu postar algo novo. E no final do vídeo, se você gostar, deixa lá o seu joinha. Você já imaginou descobrir a fórmula da riqueza? Foi isso que Napoleão Hill, autor do livro Quem Pensa Enriquece, descobriu ao entrevistar mais de 16 mil pessoas, incluindo os 500 milionários mais importantes da sua época. Quando ainda ele era um jovem repórter, Napoleão Hill foi instigado por um dos homens mais ricos que já existiu no mundo, Andrew Carnegie, um bilionário magnata do aço, a entender o porquê as pessoas enriqueciam e quais eram as características dos homens de sucesso que poderiam ser desenvolvidas em qualquer pessoa. Hill aceitou o desafio e, depois de mais de 20 anos buscando a resposta, encontrou os denominadores comuns entre todas as pessoas que criaram fortunas. Napoleão Hill escreveu diversos livros, mas, sem sombra de dúvidas, o maior best-seller é o livro Quem Pensa Enriquece, também conhecido como Pense e Enriqueça, que já vendeu mais de 70 bilhões de cópias desde a data do seu lançamento, em 1937. A obra apresenta um passo a passo com 13 passos que toda pessoa rica segue, que você aprenderá agora mesmo no resumo do livro. O primeiro passo é desejar profundamente e ardentemente se tornar rico. Não basta apenas querer, você tem que ser intenso. Se tornar rico deve ser uma obsessão na sua vida, uma ideia fixa que deve ser baseada em um plano de ação e em uma persistência inabalável. Napoleão Hill afirma que intenso desejo é capaz de influenciar o seu subconsciente para alcançar qualquer coisa que você quiser. Para desenvolver este desejo ardente, você deve seguir os seguintes 6 passos. Primeiro, estabeleça claramente em sua mente a quantidade exata de dinheiro que você deseja. Segundo, determine o que você vai oferecer em troca pela quantia do dinheiro que você deseja e o que está disposto a fazer a conseguir essa quantia. Terceiro, estipule uma data final para conseguir a quantia do dinheiro desejado. Quarto, crie um plano de ação para alcançar a sua riqueza e implante rápido, mesmo que você acredite não estar pronto para fazer isso. Quinto, escreva a sua declaração de riqueza, que deve conter quanto dinheiro você deseja ganhar, a data final para conseguir e o que você vai dar em troca para conseguir esse dinheiro e o seu plano de ação. Sexto, leia a sua declaração todos os dias, 2 vezes ao dia, sempre ao acordar e antes de dormir, imaginando como será a sua vida quando você estiver todo esse dinheiro. Para Hill, não existe limites para a sua mente, exceto aqueles que você mesmo impõe. O segundo passo é a fé. Para agir, o seu subconsciente precisa acreditar que aquilo que você deseja é possível. Por isso, para alcançar a riqueza, você deve desenvolver a sua fé. Hill afirma que a fé pode ser induzida por afirmações e instruções de que você dá ao seu subconsciente através da autossugestão. Repetir afirmações para o seu subconsciente é a melhor maneira de desenvolver a sua fé. Cada pessoa se transforma em seus pensamentos dominantes. Por isso, você deve se esforçar conscientemente para cultivar pensamentos positivos e eliminar os pensamentos negativos. Terceiro passo, a autossugestão. A autossugestão exerce um papel fundamental para criar em sua mente uma fé inabalável. Ela pode ser definida como sugestão de pensamentos conscientes enviado para o seu subconsciente. A melhor maneira de você influenciar o seu subconsciente é ler todos os dias, repetidas vezes.
e, principalmente ao acordar e antes de dormir, a sua declaração de riqueza. Através da repetição constante, você vai desenvolver sua fé inabalável, a crença em si mesmo e o desejo ardente de ser rico. Quarto passo: conhecimento especializado. Para enriquecer, você precisa de conhecimento e habilidades específicas para criar alguma coisa pela qual as pessoas te paguem. Não caia no erro de acreditar que você deve parar de adquirir conhecimento após passar pelas etapas da educação formal. Inclusive, para Rio, a educação formal e o conhecimento geral são poucos úteis para você acumular fortuna. Você precisa do conhecimento específico que seja relacionado com o seu desejo de riqueza, mas não necessariamente que você precisará obtê-lo, porque pode contratar pessoas que obtêm esse conhecimento. O quinto passo: qualquer coisa que você consiga imaginar pode ser criada. As suas limitações consistem nas limitações da sua imaginação. Napoleão Hill afirma que, quanto mais você usa a imaginação, mais ela se desenvolve. Por isso, você deve exercitar constantemente a sua imaginação. Treine ser curioso e imaginativo. Sexto passo: planejamento organizado. Para ficar rico, você precisa criar planos práticos e definidos. Para elaborar um bom plano de ação, você deve, primeiramente, se aliar a quantas pessoas for necessário para a criação e execução do plano usando um princípio mastermind, que será descrito posteriormente. Antes de se unir a essas pessoas, defina quais são os benefícios que você pode oferecer para essas pessoas do seu grupo e em troca da cooperação delas. Se reúna com o seu time pelo menos 2 vezes na semana, até aperfeiçoar o seu plano para acumular a fortuna, e faça de tudo para manter a harmonia entre todos os membros do grupo. Ninguém possui todo o conhecimento necessário para conseguir acumular riqueza. Por isso, você precisa de outras pessoas por perto. Além disso, mantenha em mente o fato de que seu plano pode falhar. Isso é normal, mas o mais importante é continuar a achar um plano que funcione. A maioria das pessoas fracassa porque desiste muito cedo. Sétimo passo: a decisão. A procrastinação é natural do ser humano, mas se você quiser ficar rico, é essencial aprender a vencê-la. Após analisar centenas de pessoas ricas, Napoleão Hill descobriu que todas tinham desenvolvido o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente, caso fosse necessário. O mais importante para tomar uma decisão acertada é seguir as suas convicções e não ser influenciado por opiniões negativas e alheias. Porque as pessoas facilmente influenciadas pelas opiniões de terceiros dificilmente alcançam o sucesso. As maiores realizações surgem do desejo e da capacidade de ser corajoso e tomar decisões. A habilidade de tomar firmes decisões, decisiva na formação de um líder, vem quando você sabe exatamente o que você quer. Oitavo passo: a persistência. A persistência é o fator-chave para você se tornar rico. A persistência tem como base a força de vontade e, como qualquer outra habilidade, a persistência pode ser cultivada através de alguns passos. Saiba exatamente o que você quer, deseje imensamente o que você quer, crie a autoconfiança suficiente para acreditar em si mesmo e em suas capacidades através da autossugestão, trace planos práticos e organizados, coopere harmoniosamente com outras pessoas, blinde a sua mente contra as más influências negativas e alheias, desenvolva a sua força de vontade concentrando todos os seus planos e pensamentos, suas ações na criação dos seus planos de execução. Crie o hábito de persistir, porque a persistência é o fruto direto do hábito. Nono passo: Mastermind. Mastermind significa mente mestra e pode ser definido como a coordenação de conhecimento e de esforço por um espírito de harmonia entre 2 ou mais pessoas para alcançar um propósito definido.
Cérebros coordenados em harmonia produzem mais energia de pensamento do que um único cérebro. Quando você cria um grupo com várias pessoas visando discutir e debater sobre um propósito claro, o resultado não é uma soma, mas sim uma multiplicação. Napoleão Hill afirma que é impossível que duas mentes se unam sem que seja criada uma terceira força, comparada a uma muito mais poderosa mente. 10º passo: a transmutação sexual. O sexo é o mais poderoso desejo de todos os seres humanos. A transmutação sexual ocorre quando você canaliza a sua energia sexual para enriquecer a sua mente e o seu corpo e o espírito. Atitudes imprudentes no sexo podem ser tão prejudiciais quanto as drogas pesadas ou o alcoolismo. A genialidade pode ser alcançada quando você combina o sexo, amor e romantismo. Napoleão Hill afirma que pesquisas cientistas revelaram que os maiores realizadores possuem uma natureza sexual altamente desenvolvida e que os homens que acumularam grande fortuna e conquistaram notoriedade foram motivados pela influência de uma mulher. 11º passo: o subconsciente. Para enriquecer, também é necessário aprender a usar o seu subconsciente. Você deve aprender a influenciar positivamente o seu subconsciente, porque ele não ficará ocioso. E por isso, se você não alimenta o seu subconsciente com pensamentos bons, ele processará qualquer pensamento que surgir. Emoções e pensamentos positivos e negativos não podem ocupar a sua mente ao mesmo tempo. Ou suas emoções são positivas ou são negativas. Lembre-se que é possível influenciar o subconsciente através da autossugestão e também existem 7 principais emoções positivas para você fazer isso: desejo, fé, amor, sexo, entusiasmo, romantismo e esperança. Por outro lado, existem 7 principais emoções negativas que você deve evitá-las. São eles: medo, ciúme, ódio, vingança, ganância, superstição e raiva. 12º passo: o cérebro. Quando o cérebro é estimulado, ele se torna muito mais receptivo aos seus pensamentos. As fortes emoções influenciam as vibrações em seus pensamentos. Para obter a sua estação transmissora e receptora, como Napoleão Hill chama o cérebro humano, você deve utilizar a imaginação, criatividade, autossugestão e o subconsciente. 13º passo. Por fim, o 6º sentido. O 6º sentido é a parte do subconsciente do cérebro denominada de imaginação criativa, que também pode ser chamada de intuição. Napoleão Hill descreve uma prática que ele mesmo realizava todas as noites antes de dormir para desenvolver esse 6º sentido. Hill permanecia deitado na cama, com os olhos fechados e se encontrava mentalmente em uma mesa redonda com um conselho imaginário, formado por seus maiores mentores. Ele selecionava para participar do conselho cada um dos homens que mais admirava e agia como se fosse o presidente do conselho, emulando as características mais marcantes de cada mentor que ele gostaria de cultivar em si próprio. Segundo Napoleão Hill, essa é a melhor maneira de desenvolver o seu 6º sentido, porque assim você alimenta seu subconsciente com as qualidades que você deseja desenvolver. Para finalizar, Hill afirma que existem 6 medos básicos que todos enfrentamos na vida. São eles: o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo das doenças, o medo de perder o amor de alguém, o medo da velhice e o medo da morte. Para se tornar rico, você deve aprender a dominar cada um desses principais medos. O livro de Quem Pensa Enriquece foi escrito com o intuito principal de mostrar como uma pessoa pode acumular fortuna, mas ele pode ser utilizado passo a passo para você realizar qualquer sonho em qualquer área da sua vida. Esse foi um dos livros que realmente
transformou a minha vida, porque ele me mostrou que sou capaz de realizar qualquer coisa no mundo. Esse foi o resumo do livro de Quem Pensa Enriquece. E se você gostou, deixa aí o seu joinha. Até a próxima leitura!